Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Railton Reis e estarei ministrando o módulo 3 do curso integral de evangelismo. O tema do nosso módulo será Doutrinas Importantes do Evangelismo. Nós estaremos concentrando a nossa atenção em 3 doutrinas: a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Então, nosso foco será nessas 3 doutrinas. Já começando a observar a doutrina do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você a estar lendo comigo o início da nossa introdução, que nos diz assim: a cristologia é o estudo da pessoa do Senhor e das suas obras. Ela tem como objetivo buscar entender quem é Jesus e principalmente a sua encarnação. Então, falando da doutrina do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos estudando 2 assuntos principais. Primeiro, quem é o Senhor Jesus Cristo? Por exemplo, é comum nós afirmarmos que o Senhor Jesus ele possui 2 naturezas, uma divina e uma humana. Nós estudaremos um pouco melhor sobre o que quer dizer isso, o que a natureza divina quer dizer, como essa natureza influencia o Senhor Jesus Cristo, influenciou. Então, nós estudaremos quem é a pessoa do Senhor Jesus. E, além disso, estaremos estudando o que o Senhor Jesus fez. Nós estaremos estudando, por exemplo, as obras do Senhor Jesus, por que ele foi obediente ao Pai, porque o Senhor Jesus passou aí pelo menos 33 anos antes da sua morte aqui na terra, realizando algumas coisas. Nós estudaremos a morte do Senhor Jesus, a razão da sua morte, os sofrimentos que vieram por conta da sua morte e também a sua ressurreição e ascensão aos céus, tá bom? Então, pensando aqui nas razões principais por que nós devemos estudar sobre esse assunto, vamos olhar aqui o nosso material. Nos diz assim: a primeira razão que o nosso material nos apresenta sobre a necessidade de estudarmos a cristologia é porque ela é a base das doutrinas. Está escrito assim: várias doutrinas dependem da correta compreensão da cristologia. Se houver um entendimento errado, toda a noção da Bíblia será comprometida. Em outras palavras, todo o Novo Testamento, e por que não dizer o Antigo, estão firmados em afirmações que dependem diretamente da cristologia. Por exemplo, a garantia da nossa salvação depende se Jesus é Deus. A certeza de que o Senhor Jesus vai voltar e buscar a sua igreja é porque ele ressuscitou dos mortos. Por exemplo, a certeza de que nós teremos o perdão dos nossos pecados é porque Jesus é mais do que um homem. Se algum desses pontos forem distorcidos, como por exemplo, alguns grupos religiosos distorcem isso, dizendo que Jesus é só uma criatura que foi criada pelo Pai, eles não percebem, mas todo o Novo Testamento, todo o restante da Bíblia está sendo comprometido porque elas estão fundamentadas em afirmações como, por exemplo, na divindade do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão, a segunda necessidade por que a cristologia é tão importante é porque ela é a base da nossa salvação. Vamos ler, eu convido você a ler comigo. A salvação dos pecados depende da noção correta sobre Jesus. Caso haja um equívoco sobre ele, a redenção será perdida. Uma grande verdade do Novo Testamento é que a salvação ela não depende só da fé em Jesus, mas da fé correta em quem Jesus é. Não basta simplesmente acreditar em qualquer Jesus que é anunciado por aí.
É preciso acreditar no Jesus correto, no Jesus da Bíblia, para que a salvação venha a acontecer. É muito importante você, querido irmão, que está se preparando para evangelizar, entenda isso. Não basta só anunciar Jesus de qualquer jeito. Se por acaso você estiver anunciando um Jesus errado, talvez você, por ouvir alguma distorção, repita isso no evangelismo e acabe ensinando uma heresia, acabe ensinando, por exemplo, que Jesus não era um homem de verdade, você não vai estar ajudando aquela pessoa. A Bíblia vai nos dizer, e nós veremos agora, que a salvação depende de crer no verdadeiro Deus, no verdadeiro Jesus. Se o ouvinte ele acabar tendo uma noção errada de quem Jesus é, por conta de um anúncio errado, você não estará o salvando. Pelo contrário, ele vai estar sendo condenado porque vai crer em uma versão errada de quem é Jesus. Então, a noção correta da cristologia, ela depende totalmente de quem Jesus é. A salvação depende totalmente da correta compreensão de quem é Jesus. Vamos ver esse texto, João 17, versículo 3. Eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia. Participe comigo. Esse estudo, ele depende diretamente do seu nível de atenção. Leia comigo neste momento, abra sua Bíblia em João 17 e versículo 3 e vamos ler este versículo maravilhoso. Enquanto eu estou procurando, localize comigo, procure. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. Muito bem. Evangelho de João, capítulo de número 17. E versículo 3. Observe que texto maravilhoso, que ponto importante a observarmos. Só estou aguardando aqui. Muito bem. Então, o versículo 3 está escrito assim: e a vida eterna é esta. Observe como o texto começa. E a vida eterna, a salvação das almas. E a vida eterna é esta. Esta o quê? Primeiro, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perceba que a salvação depende que conheçam. A salvação, ela está atrelada diretamente à compreensão que as pessoas têm. Romanos 10 vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. A verdadeira fé, ela depende de ouvir. E ouvir o quê? Ouvir sobre o verdadeiro Deus e também Jesus Cristo. Então não basta simplesmente anunciar qualquer versão, qualquer forma do Senhor Jesus, é necessário nós anunciarmos sobre o verdadeiro Jesus Cristo. Tudo bem? Então, feito essa introdução, nós vamos aqui concentrar a nossa atenção no tópico que realmente nos interessa, que é a humanidade de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos aqui começar a ler. Eu convido você a ler em sua casa, a ler assim, usando uma voz até um pouco mais alta, para que você não durma e também possa estar aprendendo com mais atenção, tá bom? Vamos ler. A doutrina da humanidade é a crença de que Jesus, apesar de divino, tornou-se um ser humano pelo processo da encarnação, tá bom? O que é
a humanidade do Senhor Jesus? É a crença de que Jesus Cristo, ele, apesar de ser Deus, resolveu tornar-se um humano e um humano verdadeiro, tá bom? Repita isto comigo em sua casa. Jesus se tornou um humano verdadeiro e completo. Jesus não só aparentava ser humano. Jesus não só tinha semelhança de homem. Ele não só tinha uma forma de homem. Jesus era verdadeiramente homem, ou seja, ele tinha um corpo físico humano, ele tinha uma alma com emoções, ele sentia, a Bíblia diz que ele sentiu tristeza, que ele ficou angustiado, então ele tinha uma alma verdadeira e ele também tinha um espírito verdadeiro. Então Jesus Cristo era um homem completo. Ele era Deus verdadeiro e completo e agora tornou-se um homem verdadeiro e completo, tá bom? O nosso material, continuando a leitura, nos diz, ou seja, ele passou a ser um humano real, com as limitações próprias da natureza humana. Meus queridos, é muito importante nós afirmarmos e defendermos isso. Jesus, ele era um humano verdadeiro porque parte da sua missão era suportar as dificuldades humanas. Então, se Jesus não fosse um humano verdadeiro, ele não faria sentido a sua encarnação exige isso, que ele suportasse as limitações, tá? Então ele realmente sofreu, realmente teve dificuldades, porque ele era um humano verdadeiro. Vamos ver agora no nosso material, um próximo tópico, por que foi escolhido, por que o Pai designou que Jesus Cristo viesse ao mundo pelo processo da gestação. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou que o Pai poderia designar a vinda de Jesus para este mundo, como, por exemplo, ele fez com Adão? Ele formou a natureza de Adão, já adulta, e trouxe Adão para este mundo. Ele poderia escolher este método para Jesus Cristo. Jesus poderia já ser um homem adulto, não precisar passar pelos anos iniciais, precisar aprender a andar, precisar passar pela gestação, pela formação. Ele talvez não precisasse disso. Mas por que o Pai escolheu isso? Eu pergunto a você, o que você acha? Por que o Pai escolheu o método natural da humanidade? Nós veremos agora que existem dois grandes motivos para o Pai ter escolhido esse método natural que todo humano passa, tá bom? Então vamos ler, leia comigo, por favor. O método escolhido para a humanização de Jesus foi o nascimento virginal de Maria, ou seja, sem a ajuda de um pai humano. Observe duas razões para esse fato. Primeira razão, respondendo à pergunta que eu havia levantado. A primeira razão é a perfeita união das naturezas. Vamos ler. Percebe-se a divindade no fato de não necessitar de um genitor, e a humanidade no fato de não ser gerado em um ventre humano. Simplificando isto, a primeira razão por que o Pai escolheu que Jesus viesse ao mundo pelo processo natural da gestação é que, dessa forma, as suas duas naturezas ficam muito bem evidenciadas. Perceba, por exemplo, como Jesus Cristo foi gerado sem o auxílio de um pai, sem a semente vinda de um homem,
Isto nos mostrou o que desde o início? Que Jesus era mais do que um homem. Se ele fosse um homem como os outros homens, ele poderia vir de um pai. Mas o Senhor, mas Deus, já nos mostrando que quem estava nascendo era mais do que um homem, ele não precisou de um pai. Perceba, a natureza divina é evidenciada pela ausência do pai. Mas, ao mesmo tempo, a natureza humana também é evidenciada. Por quê? Nós percebemos a evidência da natureza humana pelo fato do Senhor Jesus ter passado pelo processo da gestação ali comum e natural. Eu havia dito no início, Jesus poderia ter sido feito homem já adulto, mas alguém poderia questionar a humanidade do Senhor, dizendo que ele não era humano verdadeiro, porque ele já veio pronto, já veio adulto para esta terra. Tá? Mas nós percebemos a verdadeira humanidade de Jesus porque ele passou ali talvez pelos 9 meses da gestação, nasceu de uma forma comum, precisou do auxílio da sua mãe, e precisou do leite materno, e precisou do cuidado, da proteção dos seus pais. Então a natureza divina é evidenciada pela ausência do pai e a natureza humana é evidenciada pelo processo natural da gestação, tá bom? Compreendeu? Ficou claro? Anote essa informação, resuma ela, porque ela é essencial para entender por que Jesus Cristo precisou nascer dessa forma, se o Pai, tendo todo o poder, poderia simplesmente tornar Jesus um humano adulto, como fez com Adão. Vamos ver a segunda razão por que foi necessário o Senhor Jesus nascer dessa forma. A humanidade sem pecado. Leia comigo, por favor. Provavelmente, a natureza pecaminosa é transferida no momento da relação sexual. Por isso que todos nascem pecadores. Porém, o Senhor não passou por esse processo. Por isso, não nasceu com uma natureza pecaminosa. Um outro fato interessante do Senhor Jesus ter vindo ao mundo através do nascimento virginal, de um nascimento sem a participação de um pai humano, é porque dessa forma o compartilhamento, a transmissão da natureza pecaminosa seria interrompida. Observe que no momento da relação sexual, o pai, o homem, compartilha com a sua esposa a sua semente, mas aquela semente, ela por estar dentro de um homem que está em pecado, aquela semente também está em pecado. Aquela semente já carrega a natureza pecaminosa. Mais à frente nós entenderemos melhor o que é isto, natureza pecaminosa. Mas até a semente que está no homem e que será transmitido para a mulher também já carrega a inclinação ao pecado. Como o Senhor Jesus não recebeu a semente de um homem que estava em pecado, mas a semente do Senhor Jesus, ela foi ali criada por uma operação, por um milagre divino, então o Senhor Jesus não carregou e não nasceu com a natureza pecaminosa e com desejos pecaminosos, tá bom? Então dessa forma o Senhor Jesus nasceu sem pecado. Vamos avançar um pouco mais. Nós estamos conhecendo a doutrina da humanidade do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Agora nós veremos algumas razões que a Bíblia nos apresenta que demonstram a verdadeira humanidade de Jesus. A primeira evidência é que o Senhor Jesus ele tinha uma forma física, um corpo físico. Observe o que o nosso material diz. Ele nasceu de forma humana, isto é uma evidência de que ele era um homem verdadeiro, Lucas 2:7. Leia na sua Bíblia, leia com atenção, para que você confirme estas afirmações. Segundo, ele possuía um corpo.
Quando Jesus ressuscitou, ele disse para as pessoas, para os seus discípulos, tocarem no seu corpo, confirmando que ele tinha um corpo físico, um corpo humano, material. E por último, ele cresceu, ele desenvolveu em estatura. O Senhor Jesus cresceu como os humanos crescem. Segundo, ponto 2, segunda evidência, o Senhor Jesus, ele tinha emoções. Eu quero fazer uma pequena atividade com você agora. Veja se você consegue pensar em possíveis textos bíblicos que mostram Jesus Cristo tendo emoções. Você lembra de algum texto que descreva alguma característica emocional, talvez coragem, medo, raiva, alegria, angústia, alguma coisa relacionada? Pense aí na sua casa, veja se você lembra. A Bíblia apresenta muitas evidências de que Jesus era um homem com emoções e com alma, tá bom? Alguns textos estão aqui, você pode ler com atenção, mas eu quero aqui destacar apenas um caso bíblico, que é quando o Senhor Jesus está no Getsêmani, está ali orando próximo da sua crucificação, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava angustiado até a morte, demonstrando um grande nível de pressão emocional sobre Jesus, tá bom? Além de diversos textos que dizem que Jesus tem alma, que Jesus tem espírito, tá bom? Então a Bíblia é muito clara em demonstrar isso. O terceiro conjunto de afirmações bíblicas sobre a humanidade do Senhor Jesus são as suas limitações. Jesus Cristo, conforme o nosso material, cansava, dormia, sentia sede e fome. Então o Senhor Jesus, ele tinha e sentia as mesmas limitações que nós temos, as mesmas necessidades que nós temos biológica, tá bom? O Senhor Jesus, se andava muito, ficava cansado. Nós temos um texto em João 4 que ele sentou ali cansado junto àquele poço com sede, porque já vinha andando há muito tempo, tá bom? O Senhor Jesus também precisava dormir, dormiu no barco, tá? E sentia sede e fome, além de outras necessidades que o humano verdadeiro tem. E por último, a última evidência do nosso material é que ele era um humano com finitude, ou seja, ele poderia morrer, tá bom? A humanidade, o corpo de Jesus Cristo, a humanidade estava ali passiva de sofrer o efeito da morte e perder a vida biológica. Isto é uma evidência da humanidade do Senhor Jesus, tá bom? Eu estou aqui correndo um pouco para que o nosso tópico sobre a humanidade não fique tão extenso assim. Vamos terminar agora, vamos terminar o nosso tópico sobre a humanidade, e eu quero apresentar neste momento algumas razões porque é necessário e obrigatório que o salvador da humanidade, que o substituto, seja um humano verdadeiro. Não basta só que ele seja divino. Eu mostrarei agora que ele precisa e precisava na sua encarnação ser humano verdadeiro, tá bom? Então vamos ver agora algumas dessas evidências. Muito bem, eu quero só pedir um pouco da sua atenção, só colocar aqui o meu notebook para carregar antes que ele descarregue, tá bom? Me aguarde só um instante.
Muito bem, me perdoe, eu precisei organizar aqui o carregador que estava, o notebook estava aqui desligando. Tá bom? Então, você pode estar... Vamos estar retomando agora, tá? Então, vamos ver aqui alguns motivos por que era obrigatório que o Senhor Jesus fosse humano. Primeiro motivo, o substituto deveria ser humano. Vamos ler. O pecado foi cometido por um homem, logo, quem deveria obedecer e receber a culpa deveria ser humano. Isto é muito importante ser observado. Quem pecou foi um homem, isso Romanos 5 vai deixar muito claro. A ofensa veio por um homem e aquele que iria resolver o problema do primeiro homem, aquele que iria receber a culpa causada pelo primeiro homem por toda a humanidade, deveria ser humano também, para que a aplicação fosse justa. Porque se a pena do pecado fosse aplicada sobre um anjo, isso não iria satisfazer, porque não foi um anjo que pecou. Então o substituto deveria ser semelhante àqueles que pecaram, para que a aplicação da pena fosse verdadeira, tá? Então o substituto não poderia ser de qualquer essência. Ele precisava ser humano, porque o pecado havia sido cometido por homens e homens precisavam ser punidos, tá bom? A segunda razão porque o nosso substituto deveria ser humano é que ele seria o mediador, e o mediador deveria ser humano. Vamos ler. O mediador precisava ser humano, pois vai apresentar suas lutas como homem, para ser a base da reconciliação e perdão da humanidade. Perceba que o Senhor Jesus, ele é o mediador, e ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele media Deus para os homens, mas se ele não tivesse experimentado as lutas que os homens experimentam com um corpo físico, o Senhor Jesus ele conheceria as dificuldades humanas apenas pela sua sabedoria infinita, apenas pela sua onisciência, mas ele não teria um conhecimento por experiência, um conhecimento empírico do que o homem passou. Mas como ele foi humano verdadeiro, ele pode agora interceder com propriedade, porque ele sabe as dores do homem, as dores que o homem passou. Tá bom? Então, a terceira razão por que o substituto precisa ser humano é que ele é um exemplo de obediência. As Escrituras ordenam seguir o exemplo do Senhor. Isso só faz sentido se ele for humano, tá bom? Não faz sentido nenhum a Bíblia nos mandar seguir alguém que fez coisas que não fosse humanamente possível ser repetida. Então, se a Bíblia manda nós repetirmos, é porque ele era humano e o que ele fez foi por causa da sua natureza humana verdadeira, tá bom? Quarta razão é que ele será o modelo de corpo glorificado. A igreja terá um corpo glorioso, assim como o Senhor após a ressurreição, tá bom? Então, uma outra razão é que o Senhor Jesus, ele estava ressuscitando para inaugurar um novo processo, ele estava inaugurando uma nova raça. E essa raça teria o corpo glorificado. Isso não faz nenhum sentido se ele não fosse um humano verdadeiro, tá? Então, o Senhor Jesus, como humano verdadeiro, ressuscitou, recebeu um corpo glorioso e a promessa é que a igreja receberá um corpo semelhante ao de Jesus. Então, o Senhor Jesus estava ali representando a humanidade, recebendo um corpo glorioso e glorificado. Para terminar, o Senhor Jesus, ele era um homem eterno. Ele tornou-se um homem eterno. Vamos ler. Essa condição não se desfez após a ressurreição. O Senhor continuou sendo um homem e ficará assim para sempre. Escute uma coisa com muita atenção. Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus
perdeu a sua humanidade depois da ressurreição. Isto é um grande engano. Jesus tornou-se um homem para sempre. O Senhor Jesus não deixou de ser homem após a ressurreição, não deixou de ser homem após subir aos céus e continua como homem eterno até os nossos dias e ficará assim por toda a eternidade. Observe que a Bíblia vai nos dar base para isso. Olha o material. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos viram e tocaram no seu corpo. Isso confirmando que ele não perdeu o seu corpo humano. Observe que Estevão, algum tempo depois da ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus já tinha subido aos céus, já tinha sido ali assunto aos céus, mas Estevão diz o que em Atos 7,56? Que ele viu o Filho do Homem à destra de Deus Pai. Então, mesmo o Senhor já tendo subido aos céus, Estevão diz que ele continuava tendo um corpo humano através da expressão de Estevão, que ele estava vendo o Filho do Homem. Aquilo era uma demonstração de que Jesus tinha um corpo humano. Outra evidência é que Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu para os apóstolos, lá no dia da ressurreição, e também apareceu para ele. Ou seja, Paulo estava comparando, equiparando a aparição de Jesus aos apóstolos para a aparição que aconteceu com ele em Atos 9. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o mesmo Jesus ressuscitado, o mesmo homem, apareceu para ele também. Olha só, já há algum tempo depois da ressurreição, Jesus continuava aparecendo como homem, com um corpo físico e glorificado. E para terminar, João, lá em Apocalipse 1:13, já muitos anos depois da ressurreição, já pelo menos uns 30 anos depois da ressurreição, uns 30 anos que Jesus estava já nos céus, à destra do Pai, João diz que Jesus apareceu para ele como um filho do homem. João diz que ele virou e quem ele viu? Um semelhante ao filho do homem, tá bom? Então, Jesus Cristo continuava com o corpo físico, continuava como homem. E por que isso? Porque Jesus assumiu a humanidade para sempre. E por que Jesus fez isto? Porque na eternidade nós vamos compreendê-lo, vamos ali entendê-lo de uma forma verdadeira, porque ele será humano como nós somos humanos e nós teremos ali um contato verdadeiro. Como é que você vai abraçar o Senhor Jesus se ele não está com corpo humano? Como é que você vai segurar nas suas mãos? Como é que ele vai nos mostrar suas mãos, os cravos, o custo da salvação, se ele não estiver como um humano, tá bom? Então a humanidade de Jesus é precisa na eternidade para que a igreja possa o compreender perfeitamente, tá bom? Então, este foi o tópico do nosso módulo 3 sobre a humanidade do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, foi um prazer.